Os saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Tudo bem? Como vocês já me conhecem, eu sou Emiliano Macedo e vim ministrar a 10ª lição da nossa revista do 4º trimestre. Que beleza de lição! A última defesa de Jó. A revista está já chegando no final. E eu convido você hoje para fazermos, juntos com Jó, uma retrospectiva da nossa vida. Aqui não cabe resgatar saudades, coisas do Egito, assim como aconteceu, por exemplo, com a mulher de Ló, não. Mas de nós resgatarmos, podermos fazer essa viagem num tempo. No meu tempo agora, no meu caso, num tempo não tão distante. Mas eu também convido você, que já está há tanto tempo no Evangelho, seguindo os passos de Cristo, a fazer essa retrospectiva que Jó fez para a situação dele. Para você que vem nos acompanhando, você lembra dos debates que Jó foi submetido com aqueles 3 amigos. E dessa vez, diz que quando os debates se encerraram, aí Jó falou: eu não sei o que vai acontecer no meu futuro, a gente vai ver isso mais à frente. Mas uma coisa eu sei, que eu não pequei e que eu quero me apresentar diante de alguém do alto. Essa lição nos coloca numa situação bem importante. Numa situação de análise. Será que o que não tem faltado nas nossas vidas é de fato solicitar, até exigir mesmo? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Senhor, eu quero um gabinete contigo. Meu Senhor Jesus Cristo, meu advogado fiel. Eu preciso que o Senhor me escute. Eu preciso que o Senhor incline os seus ouvidos para me ouvir. Porque eu não sei, Às vezes a gente está tão cansado, está tão fadigado com as situações, que às vezes a gente até procura pessoas do nosso meio mesmo, meio cristão, para contar um pouco, esperando, que essas pessoas, por vezes, sejam usadas pelo Espírito Santo, tenham uma sabedoria do alto e possam nos orientar, nos dar nos dar um conselho. Mas Jó não. Jó ele viu que a situação de intimidade que ele tinha, a vivência, a vivência, a fé que ele tinha, a prática religiosa, já que os amigos também dele falavam, se referiam muitas vezes assim, era totalmente diferente da deles. E talvez seja a sua situação. Se hoje você fizer essa retrospectiva e reconhecer, de valorizar o que Deus fez por você. Às vezes a gente esquece, o ser humano esquece. O ser humano é ingrato, viu? Mas se nós fizermos uma retrospectiva hoje, eu garanto uma coisa a você. Nós terminaremos essa lição valorizando ainda mais aquele a qual nos tirou de um caminho de morte eterna. Parece clichê isso, Porque nós deveríamos, independentemente de situação adversa, valorizá-lo por tudo que ele fez. É até aquela música que diz, não adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Independentemente do que Deus faz,
Nós cristãos, salvos, convertidos de fato, deveríamos adorá-lo, né, na beleza da sua santidade, independentemente de circunstância adversa, independentemente de qualquer situação, ainda que seja de extrema euforia e alegria. Porque diz que a gente busca quando está precisando e só agradece depois que recebe, né? A lição ainda diz assim: o que Deus fez em nosso passado deve nos trazer a esperança para o presente. Do ponto de vista humano, é impossível recuperar a esperança diante da tragédia. Lembra de Jó, né? Que esperança esse homem poderia ter? Se as circunstâncias apresentavam uma previsão de futuro não tão, né? Não boa, não tinha previsão boa de futuro. E eu queria, se em nome de Jesus, o Espírito Santo, né, nos ajudar exatamente pontuar esses três momentos de Jó: passado, presente e futuro. O passado, ele reviveu, foi recuperar lá os momentos em que Deus o abençoava quando ele tinha tudo, quando ele já tinha tudo, e Deus continuava o abençoando. Nessa última defesa ele aponta isso. Se de fato ele tivesse tido tudo de forma ilícita, será que Deus o continuaria o abençoando? Aí sim não poderia ter caracterizado a usura, né? O benefício ilícito que os amigos, naqueles debates, acho que foi Bildad que tocou mais nesse assunto, haveria de fato, né? Mas ele vai dizer que no passado tudo que aconteceu com ele, a mão de Deus, né? Quanto mais ele ajudava, quanto mais ele defendia os marginalizados, mais Deus os abençoava, E ele chega para o estado dele presente, o estado dele real, o estado deplorável, né? Como a lição vai até falar, usar o termo, a escória social. Desculpa o termo, eu fui até pesquisar o que era escória no Google. Fala exatamente de nada, sabe? De algo que é descartado, que é marginalizado, que é deplorável, que não tem valor. Esse era o presente de Jó. Mas foi nessa situação deplorável, né? De nada, de doença, ele ainda estava doente, você lembra disso? Não tinha nada mais, era marginalizado, doente, né? Acusado, mal interpretado, dado como escândalo para a religião. Um dos amigos disse isso: você é um escândalo, você é um perigo para a nossa religião, para o legalismo, você é um risco, Jó, cale sua boca em relação a isso. Mas foi nesse estado, e ele disse que lamentou muito quando ele esteve, né, quando ele analisou o presente dele. Lamento é pecado? Olha aí no Google também. Eu fui olhar se lamento era pecado. Diz que lamento é um nível de tristeza grande. Ele lamentava aquele estado dele. Mas onde aquele homem encontrou forças, hein? Para numa situação dessa, quando ele foi avaliar o presente dele, ele dizer que ele queria ser ouvido por alguém. Ele queria do direito, e eu tenho esse direito, você também tem esse direito. Senhor, eu quero uma pauta contigo, eu quero um espaço contigo, eu preciso de um momento contigo, eu preciso que tu me ouças, eu preciso que tu me escutes primeiro,
e depois tu me avalies. Era isso que Jó queria. Engraçado, né? Uma pessoa condenada à morte já, porque tinha uma doença maligna, mas ele ainda tinha esperança. O futuro dele era incerto. A lição vai dizer isso. Mas que esperança! Ele não sabia o que ia acontecer no futuro em relação a ele, a situação dele. Mas 1%, vamos botar assim, como ele tinha certeza que tudo aquilo que ele estava passando não era originado de pecado algum, de falta alguma. Aí a lição vai trazer, a gente vai aparecer mais, vai apresentar mais na frente, né? Que ele faz exatamente essa nova avaliação, né? Essa autoavaliação em relação à lascívia, a adultério e a falsidade. Ele viu, nem nisso eu cometi falta. Então é isso que eu estou dizendo, apesar desse futuro incerto, ele tinha a esperança de que algo mudaria, sim, mudaria. E eu não sei a minha situação, a sua situação, a minha eu sei, em parte, até dentro do que eu estou sentindo aqui agora. Mas muita gente, às vezes, quando tem um laudo, né, por exemplo, na questão de saúde, um laudo de câncer, por exemplo, ou uma doença terminal, qual o futuro? Será que essa pessoa pensa no futuro? Esse é o desafio para mim e para você. Porque a gente já viu que morte não significa fim, nem tampouco castigo para o cristão que caminha, o cristão que está fazendo a vontade do Senhor e que está trabalhando para Ele. Morte não significa isso. A forma como vai morrer, nem isso. A gente mencionou isso nas lições anteriores. Apóstolos foram mortos, foram decepados, foram mortos de maneira, e nem por isso uma coisa não está relacionada à recompensa. Ele foi morto desse jeito. Podia ter sido morto uma morte natural. Foi dormir e não acordou. Esse tipo de morte aí é para os santos. Os santos é quem morre assim. Existem pessoas que dizem isso, que têm essa percepção, né? Estamos com 13 minutos. Tem muita coisa, viu, interessante nessa lição. Se eu fosse você, né, a gente vai começar agora, de fato. Já começamos, eu digo começar agora a passar os slides, né? Já agradecendo aqui aos amados da EBD Panorama, né? Pela maravilha dos slides que eles disponibilizam em todas as aulas aí. Já logo no início da semana, eles já disponibilizam os slides para facilitar a ministração da nossa aula. Tá certo? E continuo orando, agradecendo a Deus por esse trabalho. É trabalho também, viu, meus amados? É trabalho também. Eu nem sei se por vezes já chegaram para dizer a vocês, isso não é trabalho para Deus. Será que não é, hein? Quantas pessoas vocês não estão abençoando? Sendo facilitadores ainda mais de quem está pregando para quem vocês não podem alcançar? Mas através do trabalho de vocês, está sendo, né, um apoio maravilhoso para que, no meu caso aqui, eu possa alcançar os meus. E assim o reino é quem está ganhando. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus por vocês também. Que Deus continue os abençoando. Então, na introdução dessa lição, nós veremos aqui, olha, aquilo que a gente falou, né? Jó lembrando do seu passado de prosperidade, adoração e as bênçãos que Deus concedeu em sua casa, né? Aqui ele não estava só, como era. Ele estava fazendo, na verdade ele está dizendo, meu Deus, eu tinha carros, né?
eu tinha vacas, eu tinha... Ele lembrou disso, mas ele lembrou que ainda mesmo na prosperidade, Deus continuava abençoando, Deus estava com ele, e que isso dava exatamente força, né? Dava força no fundamento dele, na defesa dele, de que tudo que ele tinha, material, não tinha sido, não é? Por aquisição ilícita, por sonegação, por exploração também, como mencionaram, que ele explorava, né, os trabalhadores dele, né, os mais pobres, como se diz. E ele lembrando do presente de momentos de escárnio e vergonha que ele passa. Né? Esse era o presente de Jó, ele lamentou muito nesse momento. E nós temos aqui que Jó não aceita, aí futuro, Jó não aceita que as coisas terminem assim. E, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Talvez seja o que eu e o que você está precisando hoje, né? Pedir, solicitar, Senhor, eu preciso que o Senhor abra aí na sua agenda. Claro, ele é onisciente, isso aí é uma força, né? A gente às vezes está meio desesperado pelas circunstâncias da vida. Diz, Senhor, eu quero marcar uma reunião contigo, eu quero. E o homem tolo como é, imaturo às vezes como é, não sabe que ele está conosco. Ele está pronto, apto a nos ouvir. Basta apenas nós o chamarmos, né? Clamá-lo, adorá-lo. Eita glória do céu! A Bíblia diz que quem está triste ore, e quem está alegre, né, cante um hino de louvor a Deus, ou glória a Deus. E chegamos à lição 10, como vocês estão vendo, a última defesa de Jó, estamos bem pertinho. Lições tremendas, não sei nem dizer qual delas, né, é mais importante, porque ainda o que vem também, meu Deus, é tremendo. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, vou aumentar aqui para vocês, se encontra no livro de Jó, claro, capítulo 29, são 3 passagens, né? O autor da revista colocou a leitura bíblica em classe, né? São 3 passagens distintas que vai exatamente enfatizar esses momentos, né? Esses períodos de Jó, se referindo ao passado, ao presente e ao futuro incerto, né? Então, o capítulo 29, versículo de 1 a 5 diz assim: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Caminhar pelas trevas, olha só. Olha só o que ele diz aqui. Ele podia andar pelo vale da sombra da morte. Lembra que a gente tem muito essa coisa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Creio que seja no Salmo 91. Tenho quase certeza disso. E olha o que Jó está dizendo. Praticamente é o que está no Salmo. Ele andava, ainda que ele precisasse andar pelas trevas, mas ali o Senhor o guardava, né, com a sua candeia sobre a sua cabeça. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Lembrava disso, né? Lembrança saudosista, mas também aí enaltecendo a grandeza de Deus, né? Os cuidados de Deus, mesmo numa situação favorável. Aí nós passamos agora para a segunda etapa. Segunda fase, Jó capítulo 30, versículos de 1 a 5, que diz assim: Mas agora, presente, né? Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães de meu rebanho. Ele diz aí que até agora os novos o veem, né? Talvez tenham ouvido falar da história de Jó, enquanto por outros não tenham visto Jó naquela condição favorável, e veem agora, além de rir dele, ainda dizem, né, que ainda o acusam, né? As conversinhas que a gente escuta, que Jó era explorador, né? Desdenhando, dizendo que os pais, né, pô, os pais como cães de meu rebanho, e que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor.
De míngua e fome se desabilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos imbros. Do meio dos homens era expulso, gritava-se contra eles como contra um ladrão. E a gente passa agora para a terceira passagem, Jó capítulo 31, versículo de 1 a 5. Agora vai falar um pouco da questão do futuro dele, apesar de só estar registrado na revista os cinco primeiros versículos desse capítulo. Mas nada impede você ler o restante, viu, meu amado? Então, a terceira parte do capítulo 31, versículo de 1 a 5, diz assim: Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Ele diz: se eu estou vendo aqui que eu não cometi pecado de adultério ao desejar, por exemplo, uma menininha nova, ao passar. Porque diz que o pecado de adultério não é só a consumação do ato. Pecado de adultério, você pensou, desejou na sua mente e disse que já é pecado. A Bíblia diz isso. E aqui, aí Jó diz isso. Que ele tinha feito um concerto com os olhos dele. Pois os fixaria numa virgem. Ele diz assim: eu sou doido? Não, eu não fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu era ciente, eu era temerário ao meu Deus. Eu fui temente, eu fui temente a Deus, eu sou temente a Deus. Aí a gente falou de sabedoria a semana passada, sabedoria de Jó, né? O princípio da sabedoria é o temor. Porque o nosso adversário sabe. Ele sabe. Né? As nossas fraquezas ele sabe. E a partir do momento que o homem ele aceita Jesus Cristo, para fazer uma ponte rápida aqui com o Novo Testamento, a Nova Aliança, e que ele diz ser uma nova criatura, o pacote para ser uma nova criatura não é pequeno não. Se você vai conseguir fazer tudo de uma vez, glória a Deus. Mas se você está dentro de um processo, é um processo, a palavra é essa. Agora o problema é porque tem gente aí que quer viver eternamente no processo. Está mentindo aos homens, está mentindo ao pastor, né? Mentindo até a si próprio. Porque no fundo ele sabe que não vai deixar as práticas dele nunca. Mas, para cumprir rito social, ser bem visto, né? A mudança de comportamento parcial, né? Porque no fundo, os olhos falam, né? O corpo fala, a boca nem precisa abrir a boca, a boca não precisa nem falar às vezes. Você sente o desejo de um homem e de uma mulher através dos olhos. Olhar 43, né? Aquela história do olhar 43. Olhos de lince, né? Tem a história. Você sabe, homem e mulher, não sei se eu creio que estou falando aqui para adultos, ou para jovens maduros aqui, vocês sabem. Quando uma pessoa olha diferente para você, tanto com raiva como com desejo, ou como simpatia. E quando também uma pessoa é indiferente com você mesmo, sem dizer nada. Versículo 2, vamos lá. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança de Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê eles os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Nós temos aqui só esses 5 primeiros versículos, né? Ele está fazendo aquilo que a gente disse. Vai pedir sim, aqui agora, e a história do futuro incerto, mas é agora que ele exatamente descreve, até como ponto final para esses três, porque diz que os três amigos, a partir desse momento, já não falavam mais nada, não tinha mais debate com eles, né? E Jó coloca esse ponto final a partir exatamente dessa lição, pelo título vocês veem, a última defesa de Jó, a respeito de tudo, né? Eu vejo que ele faz um fechamento mesmo glorioso para calar a boca de Satanás, né? Para calar a boca de Satanás, quando ele, até eu digo assim, ele
como é que eu posso dizer, Jesus? Ele se apresenta, não, ele se revela tanto, né? Ele fica tão despido frente a esses amigos que o acusaram, que eu acho assim, só quando Deus mesmo, né, o Espírito Santo, no nosso caso, Nova Aliança, se assim revele, se rasgue frente a essas pessoas, porque eu digo, até fazer isso, dizer, né, contar agora com riqueza de detalhes o que eu não fiz, né, essas situações é até tão complicado. Se a gente não tiver de fato a direção do Espírito Santo para abrir a boca no momento certo e falar as coisas certas, é até arriscado, sabe? Porque nós devemos ser rápidos, né? Desejosos em ouvir e bem cuidadosos e demorados em falar. É assim que a palavra diz também? E Jó parece que esperou. Nos debates ele ainda falava, se calava, se calava. E agora, como eu falei, ele parece que faz um fechamento, sabe, bonito. Vai fazer um fechamento bonito. Glória a Deus. Vamos andar? Glória a Deus. 26 minutos. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Lembre, isso é para mim e para você, é a nossa verdade prática. Lembre o quanto Deus trabalhou nesse passado. Meu passado já com Cristo não é tão distante não. Mas ele já fez tanta coisa e eu estava antes estudando essa palavra, escutando também. Eu sou estudante, antes de professor, eu sou estudante. E eu dizia, Senhor, me ajuda, Senhor, a lembrar as maravilhas que tu já fizeste, para eu deixar, né, para eu não ser tão orgulhoso, sabe? Esquecer tão facilmente das coisas tremendas que tu já fizeste na minha vida. Isso é um desejo que nós deveríamos fazer, sabe? E como homem, mulher, ele ora pouco. Não, felizmente não se pode dizer que temos um hábito, né, de oração, mas é nesses momentos de oração eu orar também a Deus, orar ao Senhor Jesus Cristo, apresentar nossas causas ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, o único mediador. Isso quer dizer que eu preciso orar, entrar de joelho e falar, não. Você pode ficar lá de joelho, sentir, né, a presença do Espírito Santo, dizer, Senhor, eu queria que tu me trouxesse à tona as maravilhas que tu já fizesse, e ficar ali no seu silêncio, só esperando o Senhor mostrar as grandes maravilhas, porque a gente esquece. O que até esquece até o que um dia no passado a gente dizia que era milagre se acontecesse. E o milagre aconteceu, hoje você nem se lembra. Diga se não é verdade. Passou, já está passando aquela situação tão difícil, aquele milagre passou de uma forma tão que está parecendo até que foi circunstância, que foi coincidência, que foi sorte. Estamos de fato no tempo da graça. Não seremos nunca merecedores por nós mesmos. Nunca seremos merecedores por nós mesmos da salvação. Nunca. Exatamente por conta de coisas parecidas como essa. Se não são as infinitas misericórdias, se não é Jesus Cristo, o nosso advogado, que está sentado à destra do Pai, né, lá advogando por nós, pedindo misericórdia, clamando, dizendo que eu e você merecem mais uma chance, que seria de nós, viu, meu amado? Ponto central, conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo. Algo novo. Aí não projete só isso para bênção material, não. Não projete não, porque aí a gente se frustra. Não se preocupe. Toda a provisão, Ele diz que
Ele diz assim, tá vendo as plantas, né? E os pássaros, nem casa tem. E as plantas nem roupa para vestir, mas veja aí, nenhum pássaro morre de fome, nenhuma planta deixa de ser tão linda, né? Se a gente pudesse descansar de fato em relação a essas questões materiais que elas vêm para nos tirar, né? É uma conta, é um risco de ficar desempregado nesse momento de pandemia e vai ficar conta para pagar. Essas coisas vêm, de fato, parece que para nos tirarmos da sintonia e desviarmos, né, o nosso pensamento na salvação, na palavra, na esperança, e a gente passar a ficar meio que, sabe, conjecturando, fazendo previsões, sabe, previsões que aí não são de Deus, não são as previsões que Deus tem, né? Não são as promessas que Deus tem, e aí a gente começa a ficar pensando, raciocinando, perdendo tempo, esquentando a nossa cabeça com coisas que Deus disse, registrou na sua palavra, já revelou, dizendo que Ele cuida da forma dele, mas Ele cuida. O fim das coisas são melhores do que o início delas. Cada vez que eu não entendo isso, que o final das coisas é melhor do que o início delas, é porque eu continuo de forma, as minhas raízes estão, sabe, aqui fundadas, né? Nisso aqui, apenas nesse momento, nessa expectativa que eu tenho, né? Nessa previsão de vida. Tem muita gente que diz assim, a expectativa hoje do brasileiro é 80 anos, já estou com 65, 69, 70. Na teoria eu só tenho 10 anos. E passa a raciocinar somente nisso, fica como uma contagem regressiva. E é o perigo, porque aí as igrejas não estão pregando essa palavra, a palavra da salvação, que o fim das coisas é melhor do que o início delas, aí as pessoas começam a entrar num estado deplorável, até um estado de depressão, porque vê que a cada dia, ao invés de você ter o brilho de cada dia, da nova oportunidade, você conta aquele dia como menos um dia, como se de fato você, ao descansar, ao morrer oficialmente, quando a pessoa não tem mais, né, batimento cardíaco aqui nessa hora, o pessoal diz que a gente morre, a Bíblia chama de descansar. Então, quando eu descansar, quando eu morrer aqui, para essa terra, acabou tudo. Então, o que você está fazendo aqui, então, meu amado? Me perdoe, não estou dizendo para você deixar de ser cristão, não. Mas, às vezes, as palavras precisam, sabe, a verdade precisa ser dita para chacoalhar um pouco, assim, meio a cabeça da gente. Eu tenho que ter o brilho, se a expectativa é 80 anos, se todo mundo dissesse assim, com 80 você morre. Se eu tivesse com 79 anos, 12 meses, 29 dias e amanhã fosse meu último dia, eu teria que viver esse último dia como um dia feliz, como um dia que foi dado pelo Senhor e como um dia para lutar pela minha salvação. Porque se eu desviar nesse último dia, 79 anos, 12 meses e 29 dias na presença do Senhor não valeram de nada, porque na hora que mais precisou, na hora H, como se diz a história, eu desisti, eu neguei, eu apostatei. As igrejas precisam dizer isso. Ninguém, sabe, fazer com que as pessoas não morram na praia. Não morram na praia. Não morram na praia. O que está preparado para a gente, eu não queria sair, mas eu não estou saindo porque vai falar, né? Jó está nesse dilema, para passado, presente e futuro. Mas o que já está preparado para a gente, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram. O que Deus já preparou para a gente, está registrado isso na palavra. Se a gente for tentar comparar, diz assim, compare a melhor coisa que você queria ou que você já tem hoje, que você acha que é o top dos tops. O que Deus fez, já está preparado, é infinitamente maior do que isso que você tem como parâmetro, não é? De coisa boa.
É isso. O meu futuro é incerto. Eu tenho que sair, depois dessa lição, o futuro ali era incerto para Jó, a gente tem que entender Jó. Mas Jó sabia que ele tinha clamado por alguém que eu viesse escutar. Mas hoje, depois que o nosso véu, né, tudo está revelado, tudo foi revelado, tudo está revelado para nós, o meu futuro é incerto. O seu futuro é incerto. Você pode não saber detalhes do roteiro de como vai acontecer, mas o meu futuro é incerto. Se eu estou trabalhando para isso, para onde eu não sei para onde eu vou, como é que vai ser lá? Será que vai ser assim mesmo? Eita, será? Será que Deus vai cumprir aquilo mesmo? Eu estou com medo, por isso que eu tenho medo de ser crente mesmo, de cristão. Porque vai lá, né? Vai lá que isso foi conversa fiada, né? Que a Bíblia escrita pelos homens aí, que essa história de revelação, de inspiração, e vai lá que isso não, né, no final das contas não seja assim, né? Aí eu perdi meu tempo, né? Perdi meu tempo aqui na terra, né? Perdi meu tempo aqui na terra. Eita, glória do céu, viu? Vamos para frente, 36 minutos, glória a Deus. E os tópicos da lição: Jó relembra seu passado de glória, Jó lamenta seu estado presente e o futuro em aberto de Jó, né? Tá aí os subtópicos que a gente vai passar rapidamente, até porque nós já estamos com 36 minutos e boa parte aqui da lição a gente teve a oportunidade já de observar, né? E já, glória a Deus, e fazer alguns comentários bem interessantes a respeito disso. Então, o tópico 1, Jó relembra o seu passado material, né? Aqui a prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. Glória a Deus. Jó relembra da comunhão que desfrutou com Deus. Olha mesmo. Se fosse um cara totalmente materialista, meus amados, ele só tinha lembrado, como eu tinha 1000 cavalos da raça mais cara, sei lá, não sei nem se é mancha larga, não sei o que, né? Não sei, tem uma raça aí caríssima de cavalo. Olha mesmo do que ele vai se lembrar. Jó lembra da comunhão, cara rico e lembrando da comunhão que desfrutou com Deus, mesmo rico. Jó lembra que Deus o protegia, mesmo rico. Jó lembra das bênçãos de Deus sobre ele e a sua família, mesmo rico, bênção sobre bênção, acaba rico e ainda tinha mais bênção. Jó lembra da orientação divina em meio às dificuldades. Só quem recebe orientação é quem quer receber orientação. Porque tem muito rico aí, muito cristão que ficou rico, que passou a dar as costas também a Deus, sabe? Passou. Não escuta mais não, Espírito Santo, revelação, não escuta mais não lê mais a palavra. E aqui foi o contrário, era o homem rico e recebendo orientação divina, viu? Recebendo orientação, eita, glória do céu. Não é para todo mundo não, meu amado. Jó lembra da presença real de Deus na vida dele. Dê as costas para Deus para ver se você vai sentir a presença dele. Dê. O que é que afasta o homem de Deus? A Bíblia diz que é o quê? O pecado. Começa a pecar para tu ver. Se tu não vai se afastar dele, tu vai sentir presença de Deus. E aqui ele diz, o passado dele espiritual, que ele sentia a presença de Deus, era rico. Rico, era um dos homens mais ricos do mundo. Jó. E sentia a presença real de Deus. Eita, glória do céu. Vamos lá. Subtópico 2, reconhecimento social. Vou aumentar aqui para vocês. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Era um homem imparcial que ajudava, né? Ajudava os pobres, necessitados, viúvas. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Ele não deixava. Ele poderia, a gente acha que comentou isso na lição mais específica em relação a isso logo no início das primeiras lições, enquanto não tinha acontecido nada com Jó. Ele podia estar rico aí, meu amigo. Ele poderia nem tanto explorar as pessoas, mas ele podia estar nem aí para a população aí, a população ali
perto da casa dele, das coisas dele, podia não estar nem aí. Não tenho nada a ver com isso não. E tem muita gente hoje, viu? Cristão que diz isso, eu tenho nada a ver com isso não. Posso salvar o mundo não. Aí diz logo assim, nem Jesus salvou. Eita, meu Deus. E pior que sai isso da boca de cristão, porque é da boca do ímpio, daquele que ainda nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo, é até aceitável, mas tem cristão dizendo isso, nem Jesus salvou o mundo, serei eu que vou salvar. Jó, precisa ensinar muita coisa ainda pra gente, viu? Uma ponderação importante no subtópico 3. Jó era um homem, deixa eu aumentar aqui, Jó era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos tempos modernos. Aqui o autor da revista coloca, né, que aí inclusive quando tem essas disputas políticas, aí eu não vou nem entrar muito nesse mérito não, mas como tem essas disputas políticas, política partidária aqui no Brasil, aí começam a falar dos evangélicos que representação evangélica que está na Câmara, né? Deputados, etc. E aí querem falar logo isso, né? Fazer essa relação aí. Mas a lição quer dizer que é esse espírito altruísta, né? De benevolência, de ajuda, de compaixão, de amor mesmo. Isso aí ultrapassa e nem se aproxima, vamos dizer assim, desse conceito socialista moderno, tá muitas vezes relacionado à questão partidária. Não tem isso, é muito maior. Justiça social é um dever não só do cristão, mas de todo aquele que diz que tem amor no coração, né? Todo mundo não diz que o amor é um princípio ético, que o princípio diz que princípios éticos são aqueles que são universalmente aceitos. Diz que onde você chegar em qualquer parte do mundo, o amor seria um princípio ético. Porque subentende que todo mundo ama, né? Uns amam de forma diferente, mas não deixa de ser amor. Então, o cuidado, ajudar o mais pobre, né? A viúva, o órfão, etc. Isso aí deveria ser, não deveria nem estar relacionado a um segmento, a um partido. Eu não vou nem entrar por aí, porque a lição, inclusive, quando ele já coloca isso aí, ele já fecha, né? Já fecha exatamente para isso, para não haver comparações com questão partidária, socialismo, etc. Então vamos para frente. Só dizer que o que Jó era na época que ele era exatamente um homem que ajudava as pessoas necessitadas, que tirava do seu montante para ajudar, para fazer a parte dele, né? Ajudar de fato. Dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de alegria, né? De mostrar a presença, olha o que Deus é em mim, e o que isso aqui, essa minha ação, viu, gente? Isso aqui, ó, é justificado por aquele lá que já fez na minha vida. Essa é a mensagem, é o testemunho. Testemunho. Vamos para frente. Vamos começar agora o tópico 2. Jó lamenta o seu estado presente. Deixa eu aumentar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Subtópico 1. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Jó era respeitado não apenas pelos mais velhos. Jó era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens, né? Jó lembra que agora se riem de mim e os de menos idade do que eu, e cujos pais terias desdenhado de pôr como com os cães do meu rebanho, né? Tem desdenhado dizendo, né? Eu estava falando aquela história de que hoje, pelo estado dele, eles riam e diziam: toma, bem pregado. No fundo, o senhor explorava meu pai, explorava aquele povo era maltratado. São os levantes, né? Eita Jesus, são as palavras, né, usadas pelo adversário quando encontra brechas para vir nos agredir, né? Nos desmotivar. E foi isso que ele passou. No presente dele estava sendo assim. Palavras de desprezo. Palavras para colocar o cara lá para baixo, né?
sozinho. Só era Jó e Deus mesmo. Subtópico 2, abatimento físico e emocional. Jó se sente um homem abandonado por Deus, por isso era lembrado. Deixa eu aumentar aqui, gente. Jó se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, também era de natureza emocional, totalmente justificável. Pense o homem lamentando nesse momento, né? Porque aí é onde vai vir exatamente a força, quando muitas pessoas dizem nesse mundo, o fulano apresenta uma força que ninguém sabe de onde vem, né? Ninguém sabe de onde vem, mas eu e você sabe. Talvez eu não esteja passando por um momento nem parecido com o de Jó, mas chegam momentos aqui para deixar a gente mais triste, né? Durante um dia, um determinado dia, para pensarmos inclusive em parar de ministrar aula. O adversário é astuto. Para que ele está fazendo isso? Tem 1, 2, 3, 5 que assiste. Dá um trabalho. Mas Jó vai mostrar essa grandeza, que eu digo assim, gerada pela fé, pelo temor que ele tinha ao Deus Todo-Poderoso. Subtópico 3, Deus teria abandonado Jó? Esse é o subtópico 3 do tópico 2. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro era ignorado. Aí olha o adversário jogando, olha. Coisa que ele fazia na época, para não esperando nada em troca, porque ele era amor, era cuidadoso, era justo, independentemente, né, da fé comprada, da bênção comprada, independentemente da bênção de Deus. Isso era uma coisa que Jó tinha, né? Aí agora eu vejo nesse momento de lamento esses pensamentos quererem rodear, né, a cabeça dele, e dizer de que valeu ajudar o povo, né? E que agora esse povo, que tem gente aqui que eu ajudei demais e agora não querem mais, né? Me ignoram. Aí, ó, Jó era repelido como uma escória social. Se você for pegar deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Se eu conseguir abrir aqui para vocês, eu vou mostrar aqui. Olha mesmo o significado de escória. Olha, eu vou abrir aqui, deixa só um minutinho, ó. O que quer dizer escória? Aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui como é que tá aparecendo aí para vocês, se tá legível. O que quer dizer escória? Dicionário brasileiro: pessoa ou coisa desprezível, ralé. Né? Certo? Esse político é um escória e não merece mais votos de ninguém. Desprezível, coisa desprezível, ralé. Tá aí. Isso era o que Jó estava sendo visto no presente, naquele presente dele, naquele momento dele, né? Tópico 3, estamos até acabando, viu? Hoje vai ser mais rápido, mas é uma mensagem, é uma lição tremenda. O futuro em aberto de Jó. E aí o futuro da Aberto de Jó? Ao querer mostrar, aí, como dizem, caiu a minha ficha. Na hora parece que o homem às vezes precisa, sabe, como eu digo, aquela história do solavanco. Tem hora que a palavra parece que tem que vir assim, para dar uma estremecida na nossa cabeça, para a gente, né, se situar, para a gente reconhecer muitas vezes a nossa pequenez. E agora o que vai acontecer? Ó, Jó em defesa de sua ética social. Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento sexual. A gente falou um pouquinho aí na introdução, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Jó mostra, por exemplo, vou aumentar aqui para vocês, Jó mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. E aí, gente? Deixa eu ajeitar aqui luxúria, ele vai dar mais uma voltinha. Isso. Aí, luxúria, comportamento desregrado com relação aos prazeres
do sexo, lascívia e concupiscência. Nossos olhos não só pecam dessa forma, vamos dizer assim, mais sexual, não, viu, gente? Quando eu desejo algo do outro, claro que aí já não vai ser luxúria, mas o olho grande, né? Desejo, a cobiça, a inveja. Muito da inveja, parte é originária, eu só vou poder ter inveja muitas vezes pelo que eu observo. Às vezes aparece inveja pelo que ouve. Você não viu, só ouviu e despertou inveja. Mas os olhos também é um canal, né? É uma fonte de inveja muito grande. E diz aí que ele, registrado na palavra, que ele fez uma aliança com os olhos. Um concerto. É uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Isso não é fácil. Isso não é fácil. E isso eu digo a vocês que não é fácil. Mas e aí? Porque eu não consigo, aí eu vou... É aquela história, eu vou ignorar partes da Bíblia, porque não é para mim, isso aí não dá para mim não. Não dá para eu ser cristão sendo santo assim não. Sendo tão santo assim não. Eu gosto. Aqui na nossa região eu gosto de olhar um rabo de saia. Por mais que eu não dê cantado, porque eu não posso, sou homem casado. Mas eu dou as minhas olhadinhas. Eu dou as minhas olhadinhas de rabo de olho, ninguém olha não. Aí, né, o inocente, ninguém viu, nenhuma câmera registrou, mas o maior de todos viu. Aí tu tá querendo mais da parte de Deus e não tá se esforçando. É difícil, assim como muito, eu já acabei de dizer, o pacote é desafiador. O pacote de salvação é desafiador. O pacote para ser salvo é desafiador. Não é impossível, mas é desafiador. E eu não entendo exatamente isso. Muitas igrejas que não apresentam esse pacote, ou leem como leem, sei lá, e não enaltecem isso na vida de cristão, não. O povo está brincando, o tempo da graça está se acabando. E o povo está brincando. Muito disso tem a ver com seus pastores, sim. Com aqueles que deveriam estar, não é nem proibindo, porque isso tem que partir de vontade própria, mas deveriam sim estar orientando, batendo na tecla. Para cada um fazer uma aliança. Com os olhos, com a boca, né? Tem gente que, meu Deus do céu, para falar da vida dos outros. Com as mãos, com os pensamentos, com os ouvidos. A Bíblia diz que a gente tem que se apressar em ouvir, mas também tem tanta gente que aí pega essa palavra e diz, pronto, já que é para se apressar para ouvir, eu vou ouvir. Aí eu cada porcaria que, meu Jesus do céu. Minha gente, vamos deixar de ser menino. Tá na hora da gente começar a crescer, a amadurecer na vida cristã. Deixar de ser menino, sabe? E eu acho que tem muita gente que quer continuar a ser menino. Porque menino, né, a gente briga, mas no final das contas a gente às vezes até permite, né? Vamos lá. Aí no subtópico 1, segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os nossos próprios olhos. Está registrado no Novo Testamento, certo? Não, o livro de Joel é no Antigo, mas na Nova Aliança está aqui o registro, Mateus capítulo 5, 27 a 30. Vou abrir aqui para a gente olhar, já que hoje tem mais um tempo, um pouquinho. Mateus, só um minutinho, Mateus capítulo 5, 27 a 30. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Glória a Deus. Vamos ver o que é que diz aqui? Vou colocar aqui para vocês, olha. Ô glória. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Está aqui em Mateus 5, capítulo 5, versículos 27 a 30. Não é? O pacote é desafiador. Aí eu vou precisar decepar, é? Não, entenda também, meu amado, que a gente precisa crescer. Se a gente fosse só, olha, se a gente fosse de fato cumprir o que a palavra está dizendo, não entender a forma metafórica de comparação e fosse fazer, eu acho que eu não chegaria inteiro, não. Não ia me apresentar inteiro, não. De tanto eu ter que cortar a mão, de tanto eu ter que cortar a mão, de tanto eu ter que furar um olho, de tanto eu ter que furar o outro olho, né? Talvez decepar ou estourar o tímpano e perder aqui a audição. Esforça-te. É isso que a palavra está dizendo para mim e para você. Porque assim como basta uma laranja podre, se deixar junto de um bocado de laranjas boas, uma laranja podre, você deixar ali 1, 2 dias, 3 dias, acho que nem precisa disso tudo, as outras começam a apodrecer por conta de uma, que é isso que a palavra quer nos dizer. Então, eu acho que é momento da gente se ligar, não é? Não é não? A palavra não é o nosso manual? Não é não? Não é o nosso parâmetro, a gente deve ter a palavra como parâmetro para seguir nessa caminhada? Como guia, como a revelação, como a boca de Deus, né, a palavra. Para mim é. Vamos lá. Subtópico 2 do item 3. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele lembra que procurou conduzir-se sempre nos princípios de uma ética social. Jó sempre tratou o órfão e a viúva com humildade. Os escravos, mesmo sendo de sua propriedade, né, para a época dele, eram comprados, né, os escravos na época, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. Né? E hoje, no dia de hoje, não tem gente escrava, mas tem muito chefe aí, eu não chamo nem de líder. Tem muito chefe, eu vou aumentar aqui, esqueci de aumentar para vocês, desculpa. Tem muito líder aí nos trabalhos que não dão voz para o pessoal falar, não. Às vezes a pessoa, o seu colaborador, a pessoa que trabalha para você, é uma pessoa que poderia estar ali com uma sugestão muito boa, né? Mas não, se eu fizer isso, eu vou deixar de ser o líder, deixar de ser, né, a referência, deixar de ser assim. E só oprime. É. Muito. Temos muito que aprender, viu? Muito. Lembremos-nos da verdadeira religião. Quer ser um religioso, não é quer ser salvo, não. Salvo, você tem que aceitar Jesus, ser batizado, não é? E fazer o ID dele, pregar a palavra. Isso aí é para ser salvo. Mas religião, estou dizendo, eu sou um religioso. Quer ser um religioso? Quer ser um cristão salvo religioso? Olha aí o que Tiago, Novo Testamento, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É fácil? É fácil. Visitar órfão é fácil. Viúva? Talvez, né? E visitar esses dois nas tribulações? Porque a palavra diz que esses dois perfis, né? Essas duas situações aí, são de pessoas que aqui na terra estão desamparadas. E o cristão, o cristão religioso, a verdadeira religião desse cristão, do cristão aqui, do cristão que está aí, sabe? Não é esperar bater na tua porta pedindo uma esmola, não, vice. Olha a zona de conforto. Não, mas se eu faço, quando passam aqui batendo na porta, eu dou um pacote de biscoito, dou uma banana.
Ainda bem que é uma banana fruta, né? E ainda tem Tiago, ó, e guardar-se da corrupção do mundo. Corrupção é o quê? Só participar do negócio de dinheiro na cueca, é? De lava-jato? De licitação? Corrupção é muito maior do que isso, minha gente. E se a gente não tiver cuidado, a gente está participando disso, confabulando com isso e parece que nem está se tocando. Quando eu compro, entenda do jeito que quiser. Quando eu compro um CD pirata, que hoje não se vende mais, com a história de agora essas, né, tudo agora por aplicativo, parece que até CD parou. CD, DVD pirata. Quando eu coloco dentro da minha casa TV por assinatura clandestina. Ah, não, porque é um irmão da igreja que disse que não é não. Meu irmão, se fosse barato desse jeito, Sky, desculpa, eu vou usar o nome, Sky, Net, Claro, Vivo, essas outras tudinho, fazia o mesmo pacote. Isso é clandestino, como é que se diz? Pessoal tá sonegando imposto, né? Tá comercializando algo que não deve, que não tem autorização para fazer, e você tá compactando porque você tá comprando. Aí eu falo pro pessoal, a gente falava isso para as pessoas, claro, subentende quem tem ainda o vício no cigarro. Quando você compra o cigarro do Paraguai, é corrupção? É. Porque está provado, inclusive, por A mais B, de que essas facções aí que comercializam esse cigarro é o pessoal que traz, que compra arma aí, não sei o quê. Não importa. Tá errado. É corrupção do mesmo jeito. Eita, que é miliano pesado. Vá buscar os significados da palavra, na Bíblia e no dicionário. Para ver o que é corrupção, o que é que se enquadra dentro de corrupção. É porque a gente nunca quer se colocar na condição de, né, de participante daquilo. Por isso que eu digo, o pacote é pesado. A gente tem que estar pedindo, Senhor, Jesus, eu preciso de uma pauta contigo. Se não está acontecendo nada na minha vida, né? Se eu estou me enganando, se eu acho que eu estou correto, eu preciso, Senhor, ouvir da tua palavra, ouvir a tua voz para tu me dizer em que eu estou errando, me revela. Mas as pessoas não falam, velho. As pessoas não querem. Só quer ser santo onde dá para ser santo, porque se eu não for aquilo ali é extremismo, e no meio social em que vivo, né, em que eu vivo, não dá para ser realmente aquilo ali não. Então eu me enquadro no santo porque não é nem por exigência da palavra, né, não é nem por orientação do Espírito Santo nisso, né, mas é porque eu não quero ser aquilo no mundo, porque mesmo sem ter aceitado Jesus, eu não me enquadraria, né, sendo uma mulher mais, vamos dizer assim, mais empoderada, né? Porque aí também tem misturado a questão do empoderamento com outras situações assim de exposição. Inclusive as próprias mulheres algumas têm dito isso. O empoderamento é muito maior do que achar que empoderamento é você se mostrar necessariamente. Será que empoderamento está relacionado só apenas a mulher ter a liberdade de mostrar aquilo que ela quer? Somente isso? Mostrar, que eu digo aí fisicamente, por exemplo? Mas eu acho que o empoderamento está mais voltado para cá, para a condição, não é? E a maravilha em que essa mulher, enquanto homo sapiens, ela pode contribuir, né, para o mundo. Eu acho que é isso. É do empoderamento da mulher, de colocá-la numa mesma condição do homem, como um indivíduo, um ser humano, um homo sapiens, que é dotado de pensamentos, que é dotado de opiniões, que tem a mesma capacidade, né, de fazer maravilhas, inovações, quer seja, né, por exemplo, setor de processos ou produtos, etc, e tal, e conduzir as coisas da mesma forma, como o homem, como colocaram, né, historicamente coloca o homem nessa condição. Mas eu acho que o empoderamento feminino vai nesse viés aí. Tá certo? Vamos lá? Subtópico 3, vamos encerrar. Estamos perto, ó, 1h04. Vou falar,
Estamos acabando. Jó quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Não pode falar o que for agora, certo? E eles nem falaram. A palavra já diz aqui. Né? Não tem mais o que falar. Tá certo? Eles diz que os amigos não tem mais o que falar. Eu estou até procurando aqui. Né? Mas aqui não diz. Aqui Jó reconhece que a tentação não vem. Mas ele agora, ele quer se apresentar diante de Deus. Encerrou. Também não quero mais não. Não, ninguém vai me confiar. Vocês também estão aí irredutíveis no que vocês entendem como salvação, como... Né? E eu aqui, eu tenho uma vivência, eu tenho minha experiência, a gente já debateu aqui, mas eu quero me apresentar diante de Deus. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Meu amigo, se você tivesse errado, até desculpa agora se chegar assim para você, mas deixa eu voltar de novo aqui. Se você tivesse consciência de que estava errado, você iria se apresentar a um tribunal? Pode ver esse pessoal que bebe, por exemplo, que dirige. Diz, não, eu não quero fazer bafômetro, não sei o quê, porque eu não vou gerar provas contra mim mesmo. Só toma uma atitude dessa, dizer, eu quero me apresentar diante do tribunal. Quem tem ciência mesmo, convicção de que não errou, de que não tem culpa no cartório. Foi isso que Jó fez. Foi fácil Jó fazer? Para ele foi. Porque ele fez essa retrospectiva, já vinha nos debates com os amigos, fez essa retrospectiva do que Deus era com ele no passado, de que ele não tinha cometido pecado de lascívia, nem de falsidade, nem tampouco de adultério. E agora ele, como diz agora, aqui que a gente diz no Nordeste, eu trinquei os dentes agora e quero me apresentar diante do tribunal. Se o meu futuro é incerto, como vai acontecer eu não sei, mas o fato é que eu quero me apresentar diante de um tribunal. No final tem dizendo aqui, ele confia de que será inocentado pelo justo juiz. Pelo justo juiz. Porque muitas vezes a gente é condenado pelos homens aqui da terra, viu? Muita gente. Aí a gente já falou, né, de pastor, não quero mais falar, não é porque é negado, mas eu já falei, já está com 1h e 7 minutos, né, do perigo, das generalizações, do perigo de um pastor, né, lá disciplinar uma ovelha, quando ele não está com a vida 100% no altar, quando ele não está disponível, 100% disponível para Deus, quando ele está envolvido com problemas seculares, aí quando ele vai para a igreja, tem problema secular que não foi resolvido, ele vai para a igreja com a cabeça cheia de coisas para resolver do mundo, né, que não é da casa de Deus, né, parece que os desafios da casa de Deus para ele parece que são poucos, que ainda precisou ainda se envolver com essas outras coisas. Eu digo isso em relação a isso, quando eu me refiro. E Jó sabia, não quero mais, não tenho, aqui agora, depois disso tudinho. Não, justo juiz, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus, vamos agir, estamos acabando. Aqui, conclusão, chegamos. Nesta lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem. Vou aumentar aqui para vocês, meu amado, porque eu faço a apresentação e a técnica. Não é? Nem tampouco cometido pecados que o desonrassem. Jó acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus, ou glória, quando o homem chega a uma situação dessa, faz uma autoanálise. Jó acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele, não é mais dos homens não, o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Que coisa linda. E vem aqui essa pergunta que vai ficar martelando vocês aí até a próxima lição. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Diga aí. Faça essa autoanálise, comece a pensar, você não precisa responder. A vantagem da aula é essa, você não precisa me responder. Se a gente tivesse na aula presencial, talvez a gente já abrisse o espaço e já tivesse alguém que podia apresentar aí, né? Mas é o que eu gosto, o
que eu gosto, até enquanto pedagogo, é isso, de trazer essa contribuição. Vai ficar essa perguntinha aí, ó, nos teus pensamentos. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Porque todos pecaram, lembra? Falamos isso inclusive na live de terça-feira agora. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, meu amado. Glória a Deus, né? Então, meu povo bonito, meu povo amado, você, meu aluno, já fica o convite para continuar conosco. Se é a primeira vez que você assistiu a nossa aula, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que nas terças-feiras nós temos as lives ao vivo, com participação. Você participa no chat ao vivo. 1 hora de culto, praticamente é culto mesmo. Oração, tem palavra devocional, tem o quadro Conhecendo a Bíblia, tem a mensagem oficial da noite, tem a participação dos amados. É um culto de 1 hora, 1h10. Louvores, tem os louvores. É uma benção. E você se inscrevendo e acionando o sino, você recebe a notificação de quando publicarmos a nossa próxima aula, que inclusive é a lição 11, né? Aí vem a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina, né? Diz que vai ser outro personagem que vai aparecer, né? Agora para trazer essa condição, mas diz que essa é mais branda em relação a todas as outras que já, né, que aqueles outros debates que aconteceram com Jó, né, de Elifaz, Bildade e Zofar, tá certo? Então que Deus te abençoe e te guarde, que nós possamos pensar de fato, fazermos, né, essa retrospectiva em nossa vida e sermos um pouquinho mais gratos a Deus, certo? E ter essa convicção de que se hoje você fosse ao tribunal, você pediria de fato para ir ao tribunal, porque você sabe, você tem ciência daquilo que você está fazendo. E que aquilo que você está fazendo está sendo bem visto aos olhos do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, e que está lá, né? Só Ele mediando aí as nossas ações diante do Pai. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima. Um abraço.